indicação. Então vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, estamos no ar com mais um programa em discussão. Hoje o centro do nosso debate é a quiropraxia, uma profissão da saúde que lida com o diagnóstico, tratamento e a prevenção das desordens do sistema neuromusculoesquelético e dos efeitos destas desordens para a saúde em geral. Nós vamos entender melhor tudo isso com os nossos convidados aqui do estúdio, o Roberto Blair Filho, presidente da Associação Brasileira de Quiropraxia, e também a Janete Maída, quiropraxista. Muito obrigada pela presença de vocês no estúdio aqui da TV Alesp. Eu queria começar perguntando se eu defini bem, Roberto. Não, a definição está perfeita. Aliás, ela é realizada de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, é uma profissão. É importantíssimo a gente frisar que a quiropraxia é uma profissão. Ela não é uma especialidade, ela não é uma técnica, ela é uma profissão. Ela nasceu como profissão em 1895, né? Em 1897 já tinha a primeira graduação e 124 anos de profissão nós já temos. E aqui no Brasil, a quiropraxia ela já existe desde o ano de 2000, quando se criou as duas universidades. Então, de fato, ela é uma 2000 profissão. é bem recente, né? Acho que por isso que também é pouco conhecida, né? Quando a gente fala quiropraxia, acredito que muita gente agora na sala falou, opa, peraí, eu já ouvi falar, mas não sei o que é. É mais ou menos por aí? É isso mesmo. Na verdade, a Janete também pode confirmar isso. Quando a gente se formou, eu me formei no ano de 2005, a gente falava em quiropraxia, ninguém nem sabia o que era aqui no Brasil, né? Apesar de ser uma profissão de 123 anos, em vários lugares, vários países do mundo, ela já é super antiga, por exemplo, nos Estados Unidos, onde ela nasceu, mas aqui no Brasil ela já existia antes, mas como graduação e profissão que se estruturou, começou a partir dos cursos de graduação que foram nas duas universidades no ano de 2000. Né? Então, a partir daí a quiropraxia começou a ganhar o seu espaço. Tá? Por quê? Porque a gente trata de problemas, popularmente falando, você deu uma descrição excelente, que é a descrição da Organização Mundial da Saúde, mas popularmente falando, o que é a quiropraxia? O que ela faz, de fato? Né? Nós trabalhamos as desordens do sistema neuromusculoesquelético, ou seja, tudo que envolve ossos, músculos, nervos, articulações, de forma em geral, a estrutura do corpo, né? E principalmente a coluna. Então, o quiropraxista é um profissional que foca na saúde da coluna vertebral. Por que a coluna? Na verdade, são todas as articulações, mas a coluna é o principal, né? São várias articulações na coluna e ela está no eixo do corpo, por isso que dá tantos problemas, né? Por isso que acaba sendo o foco da quiropraxia. O quiropraxista, então, ele visa, primeiro, prevenir, né? Depois, se de fato houver algum problema na coluna, ele achar o que está acontecendo e tratar, tá? Através de ajustes manuais, né? Podem ser manuais, mas também existem várias técnicas da quiropraxia que não são manuais. A gente faz uso de alguns ferramentários e através da técnica manual ou desses ferramentários a gente corrige o que está errado na coluna. O nome quiropraxia vem disso, né? Do uso das mãos, né? Tem um significado o nome, né? Exatamente. É o quê? É o uso das mãos? Prática? Quiro é mãos e praxia é prática, né? Então, prática com as mãos, né? Janete, eu queria saber agora da tua história, né? Se começou no Brasil aqui as duas primeiras universidades em 2000, quando você se interessou pela quiropraxia, decidiu procurar uma universidade, estudar, como é que foi a sua história envolvida aí na quiropraxia? O meu pai, ele já fazia algumas manipulações, que é comum de as manipulações, muita gente já faz, né? Como, por exemplo, estralar um dedo é uma manipulação. Então, meu pai, sem estudo nenhum, ele fazia algumas manipulações lá e salvou um vizinho, por sorte, de uma crise ciática. Mas depois, né, quando eu estava adulta, já fui procurar na internet o que realmente era isso. E encontrei na internet a quiropraxia. Então, eu vi que tinha uma faculdade também que a gente fazia para se formar como quiropraxista. Então, eu fui procurar em Embi, Morumbi, né, aqui em São Paulo,
e fiz a minha graduação de 4 anos e meio. Essas duas primeiras que surgiram foi aqui no estado de São Paulo, Roberto? Não, 2000? Não, tem uma universidade em Morumbi aqui no estado de São Paulo e outra em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que é a Fevale. São as duas até hoje. Isso. Elas começaram os cursos em convênios com faculdades no exterior. Aqui em São Paulo, em Morumbi, com a Western States Chiropractic College. Então, basicamente, foi uma mistura da grade curricular de lá, porque não existia, né? Então, a gente teve professores que vieram de lá, né, e se formou aqui corpo docente. E na Palmer, na Fevale, que também em convênio com a Palmer College nos Estados Unidos, também fez a mesma coisa. E a partir do ano 2000, começaram-se as aulas, a Universidade de Quiropraxia. A Janete trouxe alguns, eu não sei se eu posso chamar de bonecos, são bonecos, Janete? Dá são para modelinhos, demonstrar um né? pouquinho, né, o que é a quiropraxia com esses bonecos, né? Por que você trouxe? Aqui está um modelinho de uma coluna adulta, né, de um masculino, de um homem. E aqui é fácil para a gente entender o que o quiropraxista faz, né? Então, a nossa profissão só existe porque existe uma doença chamada complexo de subluxação vertebral, que acontece na coluna vertebral, né? Pode acontecer durante a nossa vida uma falta de mobilidade de uma vértebra, e quando isso acontece, ela vai afetar o sistema nervoso. Então, a gente atua na coluna vertebral com o objetivo de remover a interferência do sistema nervoso, e isso vai afetar na nossa saúde em geral, né? Se o sistema nervoso está sendo interferido, vai comprometer alguma função no nosso corpo. A subluxação em si, ela não tem dor, ela não causa dor, né? A pessoa não vai saber que ela está com a subluxação vertebral. A consequência disso, né, de uma subluxação vertebral, vai ser as degenerações articulares, né? Aqui está exemplificando uma coluna bem degenerada, com uma artrose bem avançada, já sem o disco praticamente, né? Aqui as fases da hérnia discal. Então, a subluxação vertebral, ela vai causar tanto as degenerações avançadas, como a pessoa não vai conseguir relacionar, mas, por exemplo, uma dor estomacal é uma disfunção do estômago, que pode ser causada por uma subluxação vertebral aqui na coluna. O que provoca a subluxação? A gente chama de 3 estresses. Estresse físico, que daí é má postura, algum acidente, quedas, né, na infância principalmente, tem muitas quedas. Então, que afeta em 20% do nosso corpo, da subluxação. Químico, né, que é a alimentação, tudo que não é natural, que a gente ingere, ar poluído que a gente respira. Que vai afetar, o químico também afeta 20% do nosso corpo. E o mais importante, que afeta em 60% do nosso corpo, é o estresse emocional, que esse sim vai causar uma alteração hormonal, principalmente também, e umas alterações químicas no nosso corpo que vai também causar a subluxação vertebral. Então, aquela coisa que a gente imagina que, de repente, a quiropraxia é indicada para os adultos, por conta do estresse, da correria, com certeza da má postura, né, etc e tal, pelo peso ali das responsabilidades. Não, as crianças também são atendidas justamente por conta dessas quedas aí que elas sofrem, é isso? Isso, desde o nascimento, né, já é o primeiro estresse do bebê. O fato do parto ali, o médico tracionar a cabecinha do bebê no momento do parto já pode causar a primeira subluxação vertebral do bebê. E daí é claro que a criança não vai ter dor na coluna, ela vai ter outros tipos de sintomas ao longo do tempo, como por exemplo o intestino preso, muitas cólicas, né, dor de cabeça, muitas vezes o médico não consegue identificar, mas as cólicas é uma dor de cabeça para o bebê, né? Então, isso tudo pode ser causado por uma subluxação vertebral aqui. Ou seja, os sinais, eles podem ser ali, eles estão maquiando alguma coisa, né? Esses sinais que o paciente chega se queixando, né? Como é que é feito o diagnóstico? Eu queria falar só um pouquinho dessa parte de diagnóstico. Na verdade, é um diagnóstico de quiropraxia. Nós não fazemos um diagnóstico médico. Sim. Dentro do escopo de prática da quiropraxia. Então, nessa primeira consulta, onde o paciente chega ao quiropraxista, o quiropraxista vai fazer uma anamnese, né, que é a história clínica do paciente, então vai ouvir o que o paciente tem a dizer. Dentro dessa anamnese, ele já vai traçar algumas hipóteses dentro da cabeça dele, o que está acontecendo.
A partir daí ele faz um teste de avaliação postural, avaliação da biomecânica, do movimento do paciente e testes ortopédicos, neurológicos, todos os tipos de testes para ele chegar numa conclusão. A partir dessa conclusão, ele já começa o tratamento de quiropraxia, claro, se for viável. Né? E esse diagnóstico, ele é demorado, ele é longo? Essa avaliação aí leva quanto tempo? Numa consulta já dá para se saber? Essa avaliação geralmente leva em torno de 1 hora. Nessa primeira consulta já dá para saber. 95% dos casos são tratáveis com a quiropraxia. Tá? O que é importante, por isso que é importante, muito importante o profissional ser graduado em quiropraxia, né? Porque aí ele fez a faculdade em quiropraxia. Dessa forma, ele vai estar apto para, de fato, saber se o paciente podemos fazer uma manobra de quiropraxia naquele paciente ou não. Né? Se porventura ele tiver uma osteoporose severa, né? Ou um câncer, ou um diagnóstico diferencial totalmente inusitado, o profissional, ele vai saber, o profissional que fez a faculdade, ele sabe falar, não, peraí, aqui passou do meu limite, eu vou indicar esse paciente para um neurologista, para um clínico e por aí vai, para quem quer que seja. Não precisa de um encaminhamento para a pessoa ser atendida por um quiropraxista? Não, hoje não. Então, o quiropraxista, se a pessoa tiver alguma desordem do sistema neuromusculoesquelético, ou seja, se ela tiver com alguma dor nas costas, articulação, muscular, tal, na coluna principalmente, ele pode ir direto a um quiropraxista. Tá? A ideia é que o quiropraxista seja um profissional de atendimento primário e ele avalie se, de fato, aquele paciente pode ser tratado com a quiropraxia ou não, ou se é melhor encaminhá-lo. Roberto, você falou uma coisa que é muito importante, que é justamente a gente ser atendido por profissionais, né? Independente da área, mas é sempre mais seguro que a gente procure um profissional, como você disse, formado, que estudou, né? E que se especializou e se preparou para aquele tipo de atendimento. Mas como está a regulamentação da profissão? Existe um projeto de lei, o 114/2015, que regulamenta a profissão de quiropraxia. Né? Isso é uma luta de toda a classe. Na verdade, com a regulamentação da profissão, quem vai ganhar é a nação brasileira, é o Brasil. Por que eu falo isso? Porque hoje, vamos supor, a pessoa está com dor nas costas, ouviu falar da quiropraxia e, de fato, a quiropraxia é um tratamento que é altamente indicado para problemas de coluna. E como os problemas de coluna hoje são altíssimos, o problema de coluna é hoje o que mais afasta as pessoas do trabalho no mundo. Então, a quiropraxia é muito importante. Então, a quiropraxia vem crescendo, vem mostrando para a população que funciona, aí a pessoa vê uma reportagem como essa e fala, maravilha, tenho esperança, vou tratar com a quiropraxia. Aí ela vai, busca na internet ou vai no bairro dela e acha uma placa lá que fala quiropraxista. Sem a regulamentação, ela não sabe se aquela pessoa de fato é um quiropraxista. Porque quando não há lei, quando não há uma regulamentação dizendo, ó, a quiropraxia é isso, você não pode falar que a pessoa é ou não é quiropraxista. Né? Nós somos de fato, nós fizemos a graduação, tal, mas é aquele que não fez. Bom, não há lei, então como que a gente vai fiscalizar? Então, dessa forma, tem muita gente falando que é quiropraxista, tratando pessoas como se fossem quiropraxistas, machucando muita gente, inclusive, e aí quem sofre com isso é a população. Então, o projeto de lei ele vem com o objetivo final e principal de cuidado, de preocupação com a população brasileira. Então, para que se faça a quiropraxia, que de fato a pessoa tenha o conhecimento e esteja apta de acordo com o que prega as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Né, que é uma reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, sim, né? Claro. E assim, quando alguém procura um quiropraxista, dá aquela famosa busca no Google, acha alguém, não sabe se é graduado e etc. Quais os riscos desse paciente? De repente ele chega lá com uma dor e sai com 5, né? Ou chega com um problema e sai com outro muito mais grave. Exatamente isso. Eu costumo dar o exemplo de uma pessoa que fez um curso de... Não, um arquiteto e um engenheiro, vai. O arquiteto, por mais que ele entenda de todo o assunto, ele não vai poder fazer um cálculo estrutural de uma obra. Né? Então, o quiropraxista está apto, de fato, a entender as necessidades daquele paciente e ver se, de fato, a quiropraxia pode contribuir na vida dele ou não. Porque existe um limite. Né? Nada funciona para todo mundo, para todas as coisas. Existe um limite.
Então, à medida que isso não existe essa fiscalização, o que existe hoje? Na verdade, o trabalho da Associação Brasileira de Quiropraxia é educar a população para que as pessoas procurem, através do site da Associação Brasileira de Quiropraxia, que é uma organização sem fins lucrativos, que objetiva unicamente o fomento do desenvolvimento da profissão no Brasil. Então, através do site, a pessoa consegue ver lá todos os profissionais que são graduados e buscar aquele profissional em qualquer cidade que seja. Agora, se a pessoa não tiver o nome lá, eu aconselho fortemente que não se arrisque, porque é um risco. Tá? Isso é, aliás, uma boa dica para qualquer tipo de pesquisa, né? Para um cardiologista, para um dermatologista, geralmente essas pessoas que são associadas aí, né, e são representadas aí, Sim. tem associação por trás, geralmente um atendimento mais seguro, não é, Roberto? A pequena diferença é que a CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, ou o Conselho Federal de Medicina, eles fazem um trabalho de fiscalização, eles têm esse poder. Quando você regulamenta uma profissão, aquele conselho, que é um órgão federal, ele tem um trabalho fiscalizatório de polícia. Então, você não pode falar que você faz uma coisa se que você não faz. Porque daí é prática ilegal de profissão, né? Exercício ilegal de profissão. Isso é crime. Então, hoje a gente não tem essa prerrogativa. O Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional e todos os conselhos exercem essa função. Então, isso é fundamental para manter essa diferenciação do que de fato é um profissional e o que de fato a pessoa pode fazer, porque, só me deixa estender um pouquinho mais para explicar um detalhe. Existe uma técnica que chama técnica manipulativa articular. Essa técnica, como a Janete estava falando no começo, o pai dela fazia uma técnica de manipulação e muitas pessoas fazem técnica de manipulação. Isso não é de agora. É muito mais antiga, assim como você mesmo falou, do que a própria quiropraxia, é milenar, né? Então, a técnica de manipulação da coluna não é quiropraxia. A quiropraxia usa desse ferramentário, mas dizer que a técnica é quiropraxia é o erro, é o grande erro. A fisioterapia tem técnicas de manipulação da coluna, isso é fisioterapia. A massagem tem, alguns massagistas, massoterapeutas têm técnicas de manipulação da coluna, tuiná, seitai. Existem diversas profissões, inclusive ortopedia, que usam de técnicas manipulativas articulares. E o quiropraxista e o osteopata. Tá? Mas a quiropraxia, como quiropraxia, né, ela faz uso de diversas técnicas, além das manuais, como eu falei, existe uma diversa gama de ferramentário, mais de 50 técnicas dentro da quiropraxia. E existe um histórico, que ela nasceu no lugar, ela foi desenvolvida de uma certa forma, ela preconiza o seu escopo de prática de uma determinada maneira. Então, são 125 anos de profissão. Então, você não transforma 125 anos de profissão em uma simples técnica. Então, mexer com a coluna, várias pessoas podem fazer isso. O que não podem é falar que isso é quiropraxia. Quiropraxia é apenas aquela pessoa que foi na faculdade, fez os 5 anos de faculdade e 4 a 5 anos de faculdade, se formou e pode exercer a profissão de quiropraxia. Roberto, você falou também que os problemas na coluna, né, hoje são aí a maior causa, né, de afastamento do trabalho, né? Eu queria saber da Janete se é possível prevenir. Por exemplo, eu ainda não tenho nenhum problema de coluna, não tenho um desconforto tão frequente, né, ou que me atrapalhe e de repente eu vou lá e travo e aquilo começa. Tem como claro, postura, acho que uma série de coisas, mas a quiropraxia também ajuda na prevenção, né? Ou o quiropraxista ele é procurado só naquela hora da dor, do desespero? Sim, a quiropraxista é preventiva. Como eu disse, desde a infância você pode ter uma subluxação vertebral e isso não causa dor. Você não vai saber que você está com uma subluxação vertebral até você ir no quiropraxista, né? Então, mesmo sem sintomas nenhum que você tenha, você deve ir no quiropraxista para identificar se tem uma subluxação vertebral, né? A subluxação vertebral ela vai causar esses sintomas a longo prazo. Se você identificar já logo no começo, ela não vai causar sintomas como as dores na coluna, né? Então, é muito importante, desde crianças, você passar com o quiropraxista para verificar se tem uma subluxação vertebral ou não,
né? A subluxação a longo prazo, como eu falei, vai causar degenerações articulares, vai causar dores, né? Tendinites, por exemplo, mas isso tudo, as tendinites é uma compensação de um problema que está acontecendo ali na coluna, que é bem possível que seja. Então, acho que ninguém aí, a quiropraxia, ela atende todo mundo, né? Porque eu acredito que todo mundo tem alguma queixa, né? De alguma coisa ou não, né? De uma dorzinha aqui ou um inconveniente ali, né? Em alguma e que hora pode da estar vida, ligado. a estatística da OMS, que é 80% da população mundial tem ou vai ter algum problema ou desconforto na coluna, é em alguma hora da vida. Então pode ter no começo da vida ou depois, tem gente que tem durante a vida toda, infelizmente, né? Mas você tocou num ponto importante, 99% das pessoas que chegam no consultório de quiropraxia chegam com dor. Né? Então, elas querem que resolva logo aquele problema. Né? E ao passo que se nós tomássemos cuidado, e não é só com a quiropraxia, né? É necessário uma reeducação relacionada à coluna vertebral. Então ninguém passa isso desde criança, né, na adolescência, na fase adulta. Como a gente prevenir os desgastes com a coluna vertebral? Um dos grandes fatores, por exemplo, a criança sofre igual ao adulto. Todos os fatores que influenciam na vida de um adulto influenciam na vida de uma criança. Postura, quedas, carregar peso, dormir de mau jeito, movimento bruscos, tensão. A criança passa por tudo isso. Se desde pequenininho ela já é orientada a passar por um profissional, especialista na coluna vertebral e ver, tá tudo bem. Eu trato muito crianças, né? Eu cuido muito no meu consultório. E eu já peguei um garoto, ele tinha 13 anos e estava com uma escoliose super acentuada e todo travado na coluna. Eu ajustei ele, porque eu ajustava o pai, ele foi na consulta, eu falei, não, vamos ajustar aqui. Ajustei, hoje ele é meu paciente ele está com 25 anos por aí. Mas o que acontece? Se eu não tivesse cuidado naquele momento da coluna dele, ele teria problemas muito maiores mais para frente. Né? Dificulta, então, o tratamento, por exemplo, né, Janete? Você tem lá esse paciente, ele passou e você não viu esse menino de 13 anos. Quando ele voltar aos 25, se ele não foi tratado, aí o tratamento ele é mais difícil de ser feito? É mais demorado, né? As consultas têm que ser mais próximas, né, de 2 a 3 vezes na semana e alguns meses, aí pelo menos uns 3 meses. Né? Quanto tempo dura uma consulta? É uma consulta ou é uma sessão? É uma consulta. É uma consulta. Uma avaliação dura, em média, 1 hora, né, porque a gente faz uma anamnese, eu preciso saber dos sintomas, analisar raio-x, ressonância, né, exames de imagem. Então, daí já começa os primeiros procedimentos de quiropraxia. E os retornos, daí não tem essa parte de anamnese, então geralmente é mais rápido, né, de 20 a 30 minutos. Existem os tratamentos intensivo, corretivo e de prevenção, é isso? São tratamentos diferenciados, de acordo com o que o paciente pede, né? A situação do paciente pede. De acordo com os sintomas do paciente, o avanço, né, das doenças, né, da degeneração da articulação. Então, para uma pessoa que tem já uma degeneração muito avançada, a gente recomenda que se faça os ajustes de 2 a 3 vezes na semana e por uns 3 meses. Pessoas mais jovens geralmente têm uma resposta do corpo mais rápido, né? Os ajustes tendem a se estabilizarem mais rápido, então 1 vez por semana, mais ou menos, por 1 mês. E quando é manutenção, 1 vez por mês, pelo menos, a gente sempre recomenda que se faça a verificação da coluna para ver se tem subluxação vertebral. E existe uma alta, assim, esse paciente ele chega a receber uma alta do quiropraxista? Você tem que pensar, né, quais são os fatores que causam a subluxação, né, que eu falei, o estresse físico, químico e emocional. Então, a gente está suscetível a isso a todos os dias da nossa vida. Então, sempre pode estar causando uma subluxação vertebral. Então, sempre a gente recomenda que se faça manutenção para o resto da vida, pelo menos 1 vez por mês. E tem aquele paciente que, de repente, o estresse dele sempre vai ser mais físico, o outro mais emocional, enfim. Dá para traçar um perfil aí, porque aí você pode ter um paciente com os 3 aí, né, tipos de estresse, e um que tenha um mais o outro. Pode falar. Fique à vontade.
Depende muito de cada paciente, né? Depende muito do estilo de vida de cada um, né? Então, se a gente, se a pessoa tem muito estresse, né? Como você falou, daí com certeza a manutenção vai ser em um período menor, pelo menos aí a cada 15 dias, né? Se a pessoa tem um estilo de vida que faz atividade física, boa alimentação, daí sim é uma vez por mês. Mas se a pessoa tem uma vida mais estressante, sim, a gente recomenda que se faça o ajuste com uma frequência menor. E é possível que o quiropraxista influencie esses hábitos desses pacientes? Né? Assim, influencie esse estilo de vida. Olha, você vai ter que vir aqui a vida inteira e eu vou ganhar dinheiro com você a vida inteira se você não mudar tal coisa. Existe isso? Existe sim. Existe inclusive alguns estudos comprovando a relação do tratamento de quiropraxia com o início de atividade física, né? Quer queira ou quer não, o tratamento de quiropraxia realiza no corpo, fisiologicamente, um resultado parecido com uma atividade física. É bem diferente, mas o bem-estar, o conforto que o paciente sente depois, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, cada caso é um caso, né? É sempre importante lembrar disso. Mas na maioria das vezes a pessoa se sente bem e ela se sente propícia a começar a cuidar da saúde dela como um todo. É muito comum isso acontecer. Então ela entra no consultório, por que acontece? A pessoa geralmente trava a coluna, e é quando ela vai procurar um quiropraxista, quando ela está passando por um estresse emocional muito grande. Além, obviamente que já no corpo dela já vem ocorrendo um monte de coisas que ela não está percebendo, como a Janete mencionou, a subluxação é uma doença silenciosa, ou seja, existe uma disfunção lá na sua coluna, que a gente se adaptou a ela. Então, quando, por exemplo, só para dar um exemplo sobre isso que eu estou falando, quando o paciente chega no meu consultório, eu peço para ele fazer mobilidade do pescoço. Ele perdeu 30% da mobilidade do pescoço. E ele não percebe. Ele só percebe, geralmente ele fala assim, quando eu vou dar ré, eu percebo que eu perdi a mobilidade do pescoço. Então já existe um processo degenerativo ocorrendo no corpo, ele não acontece de uma hora para outra. Quando você faz aquele movimentinho e trava, não foi aquilo que gerou. Foi todo um processo que aconteceu, aquilo foi a gota d'água, né? Então vem todo esse processo, juntamente com um quadro de tensão muito grande, então ele chega já nesse quadro álgico e tensional. Aí cabe ao quiropraxista focar no ajuste da coluna vertebral e do corpo dele, estruturalmente falando, mas também o paciente começa a querer se cuidar mais. Ele falou, não, eu vou tratar essa dor, vou tratar minha coluna, já está na hora. A maioria dos quiropraxistas recomendam que o paciente vá para uma atividade física, né? Se não imediatamente devido a um quadro álgico agudo, logo em seguida. É essencial que se faça atividade física. A atividade física ela contribui em todos os aspectos da saúde, cardiovascular, respiratório, endócrino, sistema imune, tudo e o sistema estrutural também. Então a atividade física nos ajuda. Então aí ele já começa a fazer atividade física, quiropraxia, aí entra na atividade física, aí conversando com o quiropraxista, já resolve, né, o quiropraxista é um profissional graduado, então ele sabe que alimentos, por exemplo, que fazem muito mal, ele não é um nutricionista, ele nem faz o trabalho de nutrição, mas ele conversa sobre todos os aspectos da saúde. Então ele acaba acompanhando e incentivando o paciente a mudar de hábitos de saúde. Eu vou querer que a gente fale mais sobre os alimentos daqui a pouquinho, tá bom? O programa Em Discussão vai agora para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão, que hoje fala sobre a quiropraxia. No estúdio, Roberto Bleyer Filho, presidente da Associação Brasileira de Quiropraxia, e também a Janete Maeda, quiropraxista. No bloco anterior, a gente estava falando sobre esses estresses, né? O físico, o químico e o emocional. O químico tem a ver com a alimentação, né? Eu queria que a gente falasse mais disso. Existem, Janete, aqueles alimentos que são vilões, e aí você tem que realmente cortar ou diminuir, né? Como é que essa orientação sobre os alimentos é dada para o paciente? Então, você tem que pensar que todo o nosso corpo é reação química.
né? Por exemplo, uma condução neurológica é uma condução química. E daí você traz algo, um alimento que é estressor para o nosso corpo, vai alterar essa química dos impulsos neurológicos, né? Então, é isso que o corpo ele entende, que você trazendo algo mais estressante para ele, vai alterar também a química dos impulsos neurológicos. Então, por isso que é muito importante você trazer nutrientes muito importantes que vai construir tecidos e não, né, substâncias químicas que vai alterar a produção de tecido do nosso corpo. Então, é muito, sei lá, faz mal, né, para o nosso corpo. Vamos dar exemplo? Dá para a gente dar exemplo do que são esses alimentos aí que causam esse estresse, ou que provocam, que não trazem coisa muito boa? Por exemplo, corantes, né, agrotóxicos, que hoje o nosso presidente liberou difícil aí. a gente fugir dele, né? Liberou muitos agrotóxicos, né? Vou falar aqui refrigerantes, né, que também altera muito a química do nosso corpo. Então, tem que pensar, sei lá, o ar que a gente respira, né, que é tóxico. Então, são muitas coisas. Pensar que coisas que não são naturais vão alterar a química. Tem coisas que não dá pra gente mudar, né? Essa coisa do ar e tal, mas a gente tem que tomar cuidado e se policiar dentro do que a gente pode alterar aí para influenciar, então, positivamente a química, né? Uhum. É isso aí. Conforme a Janete falou, nosso corpo é regido parcialmente por toda essa química, né, interna, né? Então, a química ela vai muito além do que a gente imagina. Porque as células, basicamente, elas fazem as trocas delas através das trocas químicas, né? Então, o que influencia nisso? É a química, excesso de medicamento, drogas, cigarro, bebida, alimentação. E não apenas, o nosso estado emocional também produz química, né? Isso que é interessante. Por exemplo, o estresse ele é causado principalmente por 2 hormônios, que é a adrenalina e a cortisona. Qual é o start desses hormônios no corpo? O medo, a preocupação, a ansiedade. Então, todos esses tipos de emoções que estão no nosso dia a dia, eles acabam gerando essa liberação desses hormônios e gerando uma reação química, né? Que é a reação, no caso aqui, do estresse, né? Aí já é uma tarefa um pouquinho mais difícil, né? De controlar essas emoções, né? De controlar a mente para controlar as emoções e, consequentemente, a fabricação desses hormônios, né? Exatamente. É uma resposta fisiológica, né? Autônoma. Ou seja, não é você que controla ela. Então, por exemplo, se der um susto aqui, naturalmente o seu corpo ele vai excretar esses hormônios, né? Mas o que a gente pode controlar, na verdade? Não é um controle, mas se conscientizar. Se nós estamos preocupados em excesso, preocupados em excesso, nós somos muito ansiosos, ou estamos com medo indevido, né? Mas tudo isso é um trabalho, obviamente, de conscientização. Voltando um pouquinho à parte alimentar, a parte alimentar é essencial. E cada organismo reage de uma forma a determinados alimentos. Então, eu não posso falar que esse alimento para você é ruim, e falar que esse alimento para ela é ruim. Pode ser que seja ruim para você e bom para ela, tá? Mas existem alguns alimentos que, de forma geral, eles são bem prejudiciais. Por exemplo, farinha branca, açúcar branco, né? O glúten, eu particularmente, isso é uma opinião própria. Existem estudos, mas tudo é muito relativo, né? Mas eu particularmente eu acho que o glúten é extremamente inflamatório. Ou seja, são alimentos que a gente come e aí que ajudam a inflamar as nossas articulações, por exemplo. Então, tem muitos quadros, por exemplo, de pacientes que chegam no consultório com dores, mas a dor ela não é propriamente mecânica, ela é sistêmica. Ou seja, ela é causada por um quadro sistêmico, químico, que pode ser reumatológico, de uma patologia dela, do funcionamento do corpo dela, das glândulas delas, ou pode ser relacionado ao alimento que ela está consumindo, ou uma série de outros fatores. Por isso que é tão importante você fazer um diagnóstico amplo, na verdade o diagnóstico dentro do escopo de prática da quiropraxia, mas como profissional de saúde, você entender e tentar compreender tudo que está envolvendo aquele paciente.
O físico também dá para o paciente aí melhorar por escolhas, né, por atitudes. A partir de agora eu não vou carregar alguma coisa pesada, eu vou melhorar a minha postura, ou eu vou usar um tênis mais apropriado para o meu dia a dia. Isso também é possível, Janete? Que esse paciente aí se cerque de alguns cuidados para o estresse físico ser diminuído? Sim, com certeza, né? Então, daí a atividade física é muito importante também, porque você vai melhorar a tonicidade muscular, né? Então, você vai se preparar para pegar um determinado peso. E quando você vai pegar um peso, você vai pegar numa postura correta, né? Agachar, dobrar os joelhos para poder pegar. Então, todos esses cuidados diários é muito importante. A posição de dormir, né? Nunca dormir de bruço, por exemplo, né? Que daí vai estressar o pescoço. Então, a gente faz todas essas orientações no consultório também, de ergonomia, de serviço, né? Posturas do seu dia a dia também. As cãibras, elas também podem ser tratadas com a quiropraxia? As cãibras, elas podem ser uma resposta devido ao estresse mecânico ou sistêmico, fisiológico também. Por exemplo, desidratação pode gerar cãibra, então não tem nada a ver com a quiropraxia, né? Ou falta de alguns nutrientes, né? Nesse caso não. Agora, quando a cãibra é relacionada a um estresse mecânico ou relacionada a um problema na coluna, que eventualmente comprime o nervo, e o nervo dá esse estímulo no músculo de se contrair, aí sim, a quiropraxia pode ajudar bastante. Eu só queria falar um pouquinho voltar um pouquinho, falar um pouco dos acessórios que estão no nosso dia a dia e que influenciam diretamente a nossa coluna estruturalmente, como você estava falando. Então, a forma com que a gente senta é importante, a forma com que a gente dorme, né? E existem, por exemplo, um mobiliário adequado para a coluna. No início da entrevista, eu falei que a gente não tinha cultura de cuidar da coluna vertebral. E não é só a quiropraxia, não é só mandar o nosso filho para o quiropraxista. É uma série de coisas, por exemplo, é o quiropraxista, é a atividade física, é a mochila que ele carrega, é a cama que ele dorme, é o travesseiro e por aí vai. Uma série de fatores que é importantíssimo a gente observar como está influenciando na coluna vertebral. O dormir é muito importante, Roberto, essa coisa de saber escolher bem o colchão, o travesseiro. Existe uma recomendação de trocar de tempos em tempos, né? O que seria mais indicado? Eu costumo dizer, eu tenho dito ultimamente, que o colchão ele é muito importante. Por quê? Dentre os artigos, os acessórios de saúde, relacionados à saúde, ele é o artigo que a gente mais usa. Então, se for pensar na saúde como 3 pilares, que é alimentação, atividade física e sono, uma boa qualidade de sono, dentro desses 3 pilares, o artigo que a gente mais usa da saúde é o colchão. Mas a população vê o colchão como um artigo de conforto, de decoração, de casa. Mas, na verdade, o colchão é um artigo de saúde. É importantíssimo que o colchão que ele esteja condizente com a saúde da sua coluna vertebral. É importante, sim. O travesseiro também. Agora está surgindo no mercado vários artigos que focam na saúde da coluna vertebral. É importantíssimo que a gente tenha esse cuidado, sim. E tem uma orientação na hora de escolher também, né? Claro, tem orientação, porque não é apenas... a gente não tem que ver só apenas a durabilidade, o conforto, a gente tem que ver como isso está influenciando na sua coluna vertebral. E tem uma questão muito importante sobre colchão e travesseiro, que são os ácaros que se acumulam no colchão e no travesseiro, né? É assim, absurdo, a gente não imagina. Tem um índice que se fala que depois de 2 anos do travesseiro, 1/3 do peso dele é apenas de ácaros e bactérias, etc. Eu não sei, não fui atrás de nenhum estudo em relação a isso, mas a gente tem sai muita coisa do corpo, ou seja, suor, excreções da boca, do ouvido, do couro cabeludo, da pele, tá? E essas coisas a gente não vê. O que a gente vê? Por exemplo, que todo mundo sabe, a gente vai dormir com um peso e acorda com outro, né? Quem tem balança em casa sabe disso. A gente dorme 80 quilos, acorda com 79,5. Então, o que é isso? A gente perdeu 500 gramas de excreções, tá? E onde a gente deixou isso? No travesseiro e no colchão. Tem os cuidados necessários, né?
mas é importante focar nisso também. Você trouxe a palavra acessórios e eu lembrei que no começo, no primeiro bloco, a gente falou não só do uso das mãos, mas de alguns acessórios, né? O que mais você usa, Janete, além das mãos? Tem um equipamento que eu uso que foi desenvolvido nos Estados Unidos, né, que é o Activator, né? É um aparelho que, em vez de eu usar a minha mão, é ele que vai dar o impulso na vértebra que precisa ser corrigida. Então, a gente consegue controlar a força ali, por exemplo, pessoas que têm osteopenia, né, osteoporose, que tem que ter um impulso mais suave, então eu consigo controlar nesse aparelhinho para dar um ajuste mais suave em pessoas com osteoporose. Tem a nossa maca também, né, ela tem algumas manivelas lá que a gente consegue controlar a velocidade do ajuste. A gente faz o ajuste manual, mas dá maior velocidade. E a velocidade faz com que a gente use menos força, né, no impulso. Então, todas essas coisas é muito importante para ter um ajuste de qualidade ali, sem machucar, sem ferir a pessoa. E a escolha de cada acessório também depende do perfil do paciente, né? Do que é necessário ali para ele. Isso. Né? Não existe o atendimento de quiropraxia pelo Sistema Único de Saúde, pelo Estado? Não, existe. Existe? Existe, sim. Existem diversos municípios que foram atrás dos quiropraxistas graduados e em convênio com esses quiropraxistas graduados que já atendiam em cidades, né? Acabam tendo contato mais próximo das prefeituras municipais. Aí eles fazem um convênio com a prefeitura municipal e colocam a quiropraxia. Já existe há bastante tempo isso. Mas também não em todos os municípios? Não em todos os municípios. Em 2018... o governo fez uma portaria, se não me engano, a 247, que é das PNPICs, e visando difundir as práticas integrativas dentro do Sistema Único de Saúde. Dentro das práticas integrativas, eles colocaram arbitrariamente a quiropraxia. Por que eu digo arbitrariamente? Porque não consultaram a Associação Brasileira de Quiropraxia, não viram as prerrogativas da profissão, o que é de fato a quiropraxia, o que não é, simplesmente colocaram lá. Isso foi em 2018, no governo passado. Então, dessa forma não funciona, porque a associação não foi comunicada, a gente não comunicou os quiropraxistas e simplesmente colocaram lá. E a quiropraxia ela não é uma prática integrativa. As práticas integrativas hoje são a musicoterapia, dançoterapia, e por aí vai, tem diversas, o que são ótimas. Mas a quiropraxia tem um embasamento científico. Existe milhares de estudos governamentais e privados que dão um embasamento científico para a quiropraxia. Então, ela não pode ser colocada na classe de práticas integrativas apenas. Tá? Existe ela no SUS, mas não como nessa forma que o governo quis colocar, não funcionou, e a gente espera que, de fato, a gente consiga entrar no SUS, mas de forma adequada, com comunicação e fazendo a coisa certa. E aquelas pessoas que não têm na sua cidade, alguma coisa assim, né? Não existe essa possibilidade de atendimento. É um atendimento caro? É um tratamento caro? Porque são várias sessões, né? Várias consultas, enfim. Quanto que a pessoa, de repente, investe? Claro que isso depende de paciente para paciente, né? Até porque a quantidade vai depender, né? De paciente para paciente. Mas dá para se ter uma ideia? Bom, isso varia muito da região que a pessoa está, né? E a quiropraxia vem se popularizando cada vez mais. Então, o preço está cada vez mais acessível. Mas, de fato, hoje não é o tratamento mais acessível. Depende muito do bairro. Na Granja Viana é um preço, em outro bairro, um pouquinho de classe social menor, é outro preço. Mas existem diversas clínicas já focando no atendimento popular. Ou seja, para trazer o benefício da quiropraxia para a população que tem menos condição financeira. Beto, a gente estava falando do SUS e tem uma coisa que eu acredito que seja muito interessante. A quiropraxia, de alguma forma, ela consegue evitar algumas cirurgias ou procedimentos mais invasivos? Enfim, de repente você faz um tratamento com a quiropraxia, se livra aí, de repente, de um centro cirúrgico. Existe isso? Existe. Existe e existe muito. Na verdade... Porque até para o SUS isso acaba sendo mais barato, né? Claro. Mais viável. A cirurgia de coluna é uma cirurgia caríssima, né? Então, existe inclusive estudos científicos. Tá? Existe um estudo que saiu na Spine, que é uma revista super conceituada, que fala só de estudos científicos relacionados à coluna vertebral,
que fala que os pacientes com lombalgia, que é a dor aqui na parte baixa da coluna lombar, né? Crônica, numa determinada idade, que eu não me lembro lá, que foram a um neurocirurgião, primeiro, comparados aos pacientes com lombalgia, mesmo quadro, que foram a um quiropraxista, 42% desses pacientes, 42,5% desses pacientes que foram a um neurocirurgião, fizeram cirurgia de coluna. Ao passo que 2% desses que foram no quiropraxistas fizeram cirurgia de coluna. Ou seja, é uma discrepância muito grande. Na verdade, eu estava até conversando hoje com uma paciente minha, a cirurgia de coluna, ela é muito importante. E existem várias vezes que ela resolve, tá? Mas existem inúmeras outras vezes que não. Que, pelo contrário, acaba até piorando. Então, só que tem um probleminha. Quando eu faço uma cirurgia de coluna, eu não consigo voltar atrás. Acabou, já era, já fez. Não tem, né, como você fizer uma laminectomia, tem corte de osso, corte dos tecidos, chega até o disco intervertebral. Ou uma artrodese, que é uma cirurgia era mais comum, mas ainda existe, que é de fixação de 2 hastes na coluna vertebral. São cirurgias assim que você fez, não tem como voltar atrás. Agora, qual é a eficácia dessas cirurgias? Existem vários estudos comprovando também que existe uma porcentagem muito grande que não funciona, que pelo contrário, até piora. Eu conheço vários pacientes que pioraram. Agora, nunca funciona? Não, tem muitas vezes que funciona. É uma alternativa? É. Só que tem que ser a última alternativa. Você tem que tentar quiropraxia, acupuntura, fisioterapia, alongamento, atividade física, tudo que seja não invasivo antes de uma cirurgia. E hoje existem diversas formas de cirurgia. Existem as minimamente invasivas. São cirurgias muito menores do que se fazia antigamente e que o risco é muito menor também. Existe um risco, porque é uma cirurgia, mas é muito menor. Então, converse com o profissional de saúde, o neurocirurgião, o ortopedista, eles já estão cientes disso, para ser a última alternativa. Não tem mais alternativa, eu já tentei de tudo, não funcionou, aí sim você tem a alternativa da cirurgia. Caso contrário, tente tudo que você possa voltar atrás. Porque a cirurgia por si só ela já tem um risco, né? Cirurgia com relação a qualquer coisa. Claro que em alguns casos só uma cirurgia daria jeito a determinado problema, mas assim, você vai para um centro cirúrgico, você já tem anestesia, você está ali num hospital, enfim, a cirurgia de uma forma geral, ela já traz muitos riscos, né? Não é uma coisa que dá para a gente fazer de uma forma tão indiscriminada, né? Sim, não, é exatamente isso. A própria cirurgia, ela já exerce um risco por si só. Tá? Pode ser que tenha algum erro na cirurgia ou que tenha, como é que se diz, rejeição ao material da cirurgia ou que a cirurgia infecção não hospitalar, tem tantas coisas. coisas. E por aí vai. Então existe por si só o risco da cirurgia, mais o risco de funcionamento da cirurgia ou não. E também uma economia, né? Essa pesquisa que você trouxe aí, que 40% contra os 2% ali, né? Ela traz uma economia muito grande, né? Porque o tratamento, por mais que não seja hoje um tratamento popular, né? Não tão popular, mas ele com certeza vai ficar mais barato do que esses procedimentos mais invasivos. Com certeza, sem sombra de dúvida. Uma cirurgia de coluna é muito cara, é super cara e super custosa ao Estado, né? E como os problemas de coluna são hoje o problema, na verdade, principal de afastamento de trabalho, você imagina o gasto para o governo, o gasto para as empresas, o gasto na vida das pessoas, na verdade, né? Porque uma pessoa que trava da coluna, o que acontece? A empresa está perdendo também, mas e ela? Ela não consegue sair de casa, né? O desgaste emocional, o desgaste físico, o desgaste financeiro, que acaba gastando muito dinheiro financeiramente. Então, assim, é um problema subestimado hoje. A quiropraxia ela pode contribuir muito, não apenas a quiropraxia, os educadores físicos, fisioterapeutas, a acupuntura, todos nós que fazemos práticas não invasivas, a gente pode contribuir para a melhora do paciente. E também, interdisciplinarmente, isso a gente não está propondo nada, uma vertente diferente da medicina alopática. Não, nós estamos propondo apenas a conversa para que a gente possa ajudar essa população que hoje é carente desse tratamento.
Janete, no bloco anterior você falou um pouquinho sobre estalar os dedos. Essa coisa da gente estalar, né? Tem gente que, como você trouxe a questão do pescoço, estala o pescoço, estala os dedos. Isso é positivo ou não? As pessoas devem perder esse hábito? É bem perigoso, na verdade, né? Por exemplo, estalar o pescoço, aqui a gente tem uma artéria muito importante que passa por dentro de todas as vértebras. Então, quando você faz esse movimento de querer estalar, você está fazendo uma extensão com uma rotação, e isso pode causar uma lesão nessa artéria. No caso de estalar os dedos, né, é uma manipulação que você está fazendo ali que vai causar micro lesões na articulação, vai engrossar os dedos, ali não tem risco, né? Mas aqui, pensando na coluna, pensando aqui no sistema nervoso, é bem perigoso. Então, quando você tem essa vontade de querer se instalar, procure um quiropraxista que vai ser melhor para você. Com relação, a gente falou muito das questões da coluna, mas a quiropraxia ela trata também bruxismo, TPM, né? O que você tratou assim que de repente foi mais inusitado? Não, mas a quiropraxia fez isso para você? Fez, foi a quiropraxia que resolveu. O que você resolveu ali de mais inusitado aí, que as pessoas não imaginam que o tratamento está na quiropraxia? A gente está mexendo, né, atuando na coluna vertebral porque a gente quer tirar uma interferência do sistema nervoso. Então, imagina que essa condução neurológica, ela não está chegando nos órgãos, né? Então, aquele órgão fica comprometido, a função daquele órgão. Então, os sintomas, né, podem ser inúmeros, né? Uma cólica menstrual, mulheres que não conseguem engravidar, né, faz todos os exames, o casal dá tudo normal, né, e quando vai ver é uma subluxação vertebral, uma condução neurológica que não está chegando até o útero para ela conseguir a reprodução. Dores de cabeça, né, enxaquecas constantes. Claro que as enxaquecas elas têm inúmeras causas, mas uma delas pode ser de um problema ali na coluna. São inúmeros bebês, né, como eu falei, cólicas, né, que são muito comuns em bebê, que mama só em um peito, não mama no outro, porque ela não consegue virar o pescoço. Mas o mais comum é a coluna mesmo, a queixa é mais comum. A quiropraxia, nós que a gente vive da profissão de quiropraxia, né, e somos apaixonados pela profissão, na verdade, a gente acaba presenciando milagres, assim, frequentemente. Milagres eu digo assim, na verdade é a quiropraxia agindo dentro do corpo da pessoa e a necessidade dentro do corpo da pessoa de ter realizado aquele ajuste na coluna vertebral. Então, é muito comum a gente escutar depoimentos de pacientes, o tempo todo a gente escuta, e são dores assim de anos que a pessoa tem aquela dor, e de repente 1, 2, 5 sessões, 10 sessões, acabou. Então, tirar a dor de uma pessoa que vive de anos com aquela dor, eu, por exemplo, teve um caso específico que foi, a pessoa tinha dor de cabeça há 15 anos, todos os dias. Todos os dias ela sofria com dor de cabeça. Aí foi um ajuste. Isso não fui eu simplesmente fiz meu protocolo lá de quiropraxia, de ajuste de quiropraxia, e a vértebra dela aqui, a cervical alta, C1, voltou para o lugar. Nisso, ela teve um alívio imediato. Imediato, assim, 2, 3 horas depois, ela muito melhor. E nunca mais teve. Você imagina uma pessoa com 15 anos de dor, de repente, num ajuste. Agora, não é toda vez que acontece isso, né? A dor crônica, principalmente, que é uma dor que a pessoa vem trazendo durante anos, geralmente ela está relacionada a vários fatores. Mas a quiropraxia melhora a condição dela, a condição do corpo dela, de uma forma geral. A qualidade de vida, qualidade de vida. Né, que proporciona para um paciente que viveu 15 anos com uma dor, né, já até se acostumou. Às vezes está de mau humor e nem sabe, é por conta da dor que me acompanha há tanto tempo. Exatamente, né? É muito comum a pessoa falar, não, aquela dor, não, tô melhor, não zerou ainda, tá 50% melhor, mas estou dormindo muito melhor, estou mais disposto, nossa, me sinto mais alegre, mais feliz, menos irritadiço. Então, existem outros fatores que influenciam muito na vida daquela pessoa. Só para a gente encerrar o programa, existe contraindicação para quiropraxia? Existe. Por isso que é importantíssimo a gente voltar naquele ponto lá do profissional, da graduação, ele saber o que ele está fazendo. Saber o que ele está fazendo não é de quiropraxia, é de saúde. Então, ele precisa avaliar aquele paciente como um todo.
e ver se de fato a quiropraxia serve para ele ou não. Às vezes não é nem contraindicação, às vezes eu poderia realizar o ajuste, mas não vai funcionar. Então eu já sei disso, já tenho esse conhecimento antecipado, então eu previno esse paciente por passar por um tratamento desnecessário. Dá para relacionar algumas contraindicações para a gente exemplificar? Bom, eu citei, ela no caso, ela ajusta com o aparelho e de fato com o ativador, a osteoporose não tem tanto problema. Eu não ajusto pacientes com osteoporose, porque a osteoporose o que é? É perda da massa óssea. Quando a pessoa tem perda da massa óssea e eu uso as mãos para ajustar, então a minha força, eu coloco bastante força no ajuste de quiropraxia, é muito mais técnica, né? Mas a força ela existe lá, né? Claro, porque senão não movimentaria a vértebra. Então eu não uso quando a pessoa tem uma osteoporose. Ou se ela tem um histórico, por exemplo, de acidente vascular cerebral. Ou se ela teve algum câncer recente, ou se ela está com um câncer, né? Porque câncer gera dor. Às vezes a pessoa não sabe. E aí, né? Então por isso que é importante, por exemplo, você tinha citado, né, no intervalo uma dor aqui na costela no intercostal. Essa dor do intercostal, que é a musculatura que fica entre uma costela e outra, é muito comum. Às vezes a pessoa faz um movimento, parece que dá uma travada aqui e uma dor bem chatinha e fica aqui. Agora, o que existe muito similar a essa dor? O herpes zoster, por exemplo, que é uma infecção viral que se dá na parte neurológica e é muito comum ela dar nessa região. Ela pode dar em qualquer região do corpo, é muito comum ela dar aqui. Então, se a pessoa vai puramente num diagnóstico estrutural, você está com problema aí na costela intercostal, deita aqui que a gente vai ajustar. E ela está com herpes zoster, você concorda comigo que não vai servir para nada, na verdade, perdeu o tempo, o dinheiro. Essas contraindicações, varia de profissional para profissional? Você tem outras restrições, Janete? Não, as contraindicações a gente aprende na faculdade, é para todo mundo, né? Por isso que existem as contraindicações. Por exemplo, fratura, né? Uma fratura recente é uma contraindicação, porque senão você vai lesionar o sistema nervoso ali. Então, é uma série de contraindicações de ajustar ali as vértebras, porque você pode causar um dano muito grave ali para a pessoa, né? Então, por isso que é muito importante você ir num profissional graduado, que daí ele vai saber identificar todas essas contraindicações. Maravilha. Gente, muito obrigada pela participação, por todo o conteúdo que vocês trouxeram aqui pra gente. Obrigado. O programa Em Discussão de hoje termina aqui. Lembrando que este conteúdo fica disponível no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Vale a pena.